Cale a boca! Gritou Takezo. Lançou na direção do monge uma cusparada que se pulverizou antes de atingir o solo. Agora escute, Takezo. Preste atenção. Sua força física tornou-o bastante presunçoso, não é verdade? Acreditava não haver no mundo ninguém mais forte que você. Estou certo ou não? E agora, que tem a dizer do seu atual estado? Você não me derrotou pela força. Nada tenho de que me envergonhar. Não importa se fiz uso de expedientes ou de palavras. O fato é que o derrotei. Prova disso é que, por mais que se mortifique, aqui estou sentado numa pedra como vencedor e você exibe sua triste figura, dependurado num galho de árvore. Tem ideia do que provocou esta situação? Se considerarmos apenas a força física, você é mais forte do que eu. Tem toda a razão. Um homem não pode lutar com as mãos limpas contra um tigre, é claro. Mas um tigre é sempre um tigre. Um animal inferior ao homem, não se esqueça. O mesmo se dá com a sua coragem. Todas as suas ações até agora demonstraram temeridade, uma falsa coragem que deriva da ignorância. Não são atos de um ser humano. Nada tem a ver com a verdadeira força de um bushi. O homem, o verdadeiro bravo, teme o que tem de ser temido, poupa e resguarda a vida, esta pérola preciosa, e procura morrer por uma causa digna. Percebe agora o que há de tão lamentável em tudo isso? Você vê ao mundo possuindo força física e firmeza de caráter, mas é inculto. Aprendeu apenas o lado sombrio da arte guerreira. Não procurou cultivar a sabedoria e a virtude. Aperfeiçoar-se no duplo caminho das letras e das armas. Conhece a expressão? Mas o que significa duplo caminho? Sem dúvida não significa que dois são os caminhos a serem percorridos em busca do aperfeiçoamento. Significa, isto sim, que os dois caminhos, das letras e das armas, estão juntos e perfazem um único caminho. Compreendeu, Takezo? Seja muito bem-vindo ao Quixotada. Se você está aqui pela primeira vez, já pode se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho ao lado das notificações para não se perder mais de vista. Hoje eu vou trazer o primeiro vídeo da série dedicada à obra magistral do Eiji Yoshikawa, o Musashi, publicado aqui no Brasil em 3 volumes pela Estação Liberdade, com tradução de Leiko Gotoda. Eu vou falar sobre o primeiro volume hoje, que na verdade abarca 3 livros, né, dos 7 da série completa. Os 3 primeiros são a terra, a água e o fogo, que são elementos da filosofia budista. Eu vou explicar depois essa relação com o budismo, porque a gente tem muita coisa para falar hoje sobre o enredo, principalmente sobre o primeiro livro, que é A Terra. Eiji Yoshikawa nasceu no dia 11 de agosto de 1892 e faleceu no dia 7 de setembro de 1962. E ele era filho de samurai, era de uma família samurai, então ele conhecia profundamente esse espírito do Bushido, o código dos samurais. E ele aqui escreve um romance histórico, podemos dizer assim, né? Apesar de que, como ele é um autor japonês, a gente não pode fazer as classificações que fazemos nos nossos próprios padrões ocidentais, mas a grosso modo podemos dizer que é um romance histórico, já que ele vai falar sobre fatos reais ocorridos na vida de Musashi, Miyamoto Musashi, né, o mais famoso samurai japonês, que tem a sua história contada por dezenas, talvez centenas de escritores, né? Saiu inclusive um mangá recentemente, A Besta, que conta também a história dele. O próprio Junichiro Tanizaki, que eu já resenhei um dos livros dele aqui, escreveu uma biografia do Senhor de Musashi. Então é um samurai muito famoso e essa obra de Yoshikawa vendeu milhões de exemplares lá no Japão e também já vendeu mais de centenas de milhares aqui no Brasil, né, quando foi lançado em 2 volumes aí nos anos 90 pela própria Estação Liberdade, ultrapassou os 120 mil exemplares vendidos e continua sendo muito bem vendida até hoje. Inclusive esse box, né, apesar do preço, né, que sempre está girando entre 180 e 200 reais, mesmo assim continua sendo sempre reimpresso para que o público tenha acesso a essa obra, que é fantástica. Eu posso dizer a vocês que é um livro maravilhoso. Eu tinha muita vontade de ter o box, né, de ter essa trilogia e de ler, e assim que eu recebi já comecei, já terminei o primeiro volume, estou aí na metade do segundo. Essa obra foi publicada originalmente em forma de folhetim no jornal Asahi Shimbun, um jornal de grande circulação no Japão, publicado entre 1935 e 1939. Era acompanhado com uma novela lá no Japão.
E depois disso vendeu milhares de exemplares, talvez milhões, né, várias edições, já teve 14 edições independente e depois publicado em 4 volumes na obra completa do Yoshikawa, que tem 53 volumes, então era um cara muito prolífico. Mas essa é a sua obra mais conhecida, tanto no Japão como no resto do mundo. É uma obra magistral que começa já com um início antológico, quando Takezo, o futuro senhor de Musashi, acorda aos 18 anos de idade no meio de vários corpos, né, milhares de corpos, na batalha de Sekigahara. Essa batalha aconteceu no ano de 1600 e foi o início da era Edo, né, do período Edo, que é um período em que a capital vai de Kyoto para Edo, a atual Tóquio. Então o shogunato muda de sede e esse romance vai acompanhar todas essas mudanças, né? Ele é um romance histórico que vai tratar tanto da história anterior, né? Ele vai trazer muitas informações sobre a arte, o porcelanato, as zonas alegres de Kyoto, as origens de vários bairros, né? E essas mudanças que iam acontecendo com a transferência do shogunato. Ele vai falar sobre essa questão, né, desse período em que os shoguns eram os ditadores militares, né, daquele período, né, que foram substituindo o poder imperial até o restabelecimento desse já no século XIX. Então são muitas informações, mas o enredo dele é muito centrado no Musashi e em outros personagens que o orbitam. Entre esses outros personagens estará o amigo dele, né, e futuro desafeto, Matahashi, Honiden Matahashi, que também estava nessa batalha, foi com ele para essa batalha procurando também fama e fortuna, e também está lá ferido. E eles dois saem do campo de batalha e então escutam um guizo, e quando vão ver de onde vem esse guizo, eles vão descobrir uma menina, né, bem raquítica, Akemi, que estava roubando os cadáveres, estava tirando as coisas de valor dos cadáveres dessa batalha. Eles a seguem e então vão parar na casa da madrasta dela, Oko. E então essas duas personagens também vão aparecer muito no romance, né, nos próximos volumes, principalmente a Akemi. A Oko vai ter um interesse pelo Takezo, mas ele não demonstra nenhum interesse por ela, né, e numa noite acontece uma invasão de um bandoleiro que é inclusive suspeito de ter matado o esposo de Oko, né, o pai de Akemi. E então o Takezo vai matá-lo com uma espada de madeira, né, vai persegui-lo e matá-lo. E então essa família decide ir embora. Takeshi decide então voltar para Miyamoto, enquanto Takahashi vai acompanhar Oko e Akemi. Só que chegando à sua província, como ele era um fugitivo da batalha de Sekigahara, ele acaba furando um bloqueio. Nesse bloqueio ele mata um dos guardas e então ele começa a ser procurado nas montanhas da região. Ele fica sendo um foragido e tem um responsável pela sua procura, que é Aoki, um samurai aí que é chefe de um destacamento, que vai ser uma figura também de destaque no restante do romance, mas que cairá em desgraça por não conseguir prendê-lo. O que acontecerá é que o chefe da guarda, o Aoki, vai fazer uma aposta com o monge Takuan, que é também um personagem de destaque, talvez o mais importante na vida do Takezo, que depois seria o senhor de Musashi, já que Takuan é o cara que decide prendê-lo, né, quando ninguém mais consegue, e para isso ele vai usar como artimanha Otsu. Otsu é uma órfã que foi criada pelo mosteiro budista da região e que estava sendo prometida como noiva para o Matahashi. O que acontece é que o monge Takuan a leva com ele para que ela toque flauta. Eles passam 3 dias na montanha tocando flauta e comendo. E então o Takezo vai ser atraído, né, por esse casal que fica lá nessa floresta, né, pela promessa de comida, né, e pela tranquilidade do som da flauta. Então ele chega até o local e o monge Takuan então dá um soco nele, derruba e o amarra. E o monge Takuan tinha dito a Aoki que ele teria o direito de castigar Takezo da forma como ele quisesse. E o castigo que Takuan decide para o Takezo inicialmente é deixá-lo amarrado
em uma árvore muito alta, né, sujeito às intempéries. Ele fica em torno de 6 metros de altura e fica amarrado vários dias. Inclusive tem outra personagem também que vai ser uma das grandes inimigas do Takezo, que é a mãe de Matahashi, Honiden Osugi. Ela já é uma senhora de mais de 50 anos de idade, que naquela época seria uma idosa, né? Inclusive no próprio romance ela é descrita como uma idosa. E ela quer matá-lo a todo custo porque ela o odeia, ela acredita que ele deixou o filho dela morto no campo de batalha. Mesmo quando ela descobre que ele ainda está vivo, ela continua odiando o Takezo. É um ódio que não tem muita explicação, mas que parece que vem desde a infância do menino. Ela sempre teve esse ódio por ele. Então ela vai persegui-lo também durante todo o romance. É interessante, é um personagem que ao mesmo tempo que você vai ter algumas horas de muita raiva dela, né, pelo comportamento dela, né, uma crueldade intrínseca a ela. Ao mesmo tempo é um personagem também que se torna alívio cômico muitas vezes. Ela juntamente com um tio que também é idoso e que vai perseguir também o Takezo por uma parte do romance. Pois bem, a Otsu, que participa da prisão do Takezo, depois ela vai considerá-lo como o único verdadeiro homem que ela conheceu na vida, então ela decide ajudá-lo. Ela apela para o monge Takuan para que o libertem, mas esse é irredutível. E acontecem alguns diálogos muito interessantes, como o que eu li na leitura de abertura, o monge Takuan tentando ensinar o Takezo a ser um verdadeiro samurai, né, a deixar de ser apenas um animal selvagem, como ele o define, né, e a passar a ser um humano. Mas a Otsu, mesmo assim, vai conseguir subir, né, nessa árvore muito alta e então conseguir tirá-lo de lá, né, desamarrá-lo, não sem uma queda muito grande dos dois, na qual ela vai se machucar. Ela decide fugir com ele. E aí, então, o ódio da senhora Osugi vai ser ainda maior porque ela acredita que o Takezo roubou o noivo do filho dela. E por isso que ela persegue os dois durante a maior parte do romance, querendo matar a ambos. Só que depois que acontece isso, o Takezo decide se separar da Otsu, né? A Otsu vai passar o romance inteiro procurando por ele, né? Procurando pelo grande amor da sua vida. A Kemi também é apaixonada por ele e também vai passar a maior parte do livro o procurando, né? Existe esse triângulo amoroso, embora Takezo queira se dedicar apenas às artes marciais, apenas ao próprio aprimoramento. Depois que ele consegue escapar com a ajuda de Otsu, ele vai ser encontrado novamente pelo monge Takuan, né, depois de algumas lutas com os guardas, porque ele quer encontrar a sua irmã, né, que foi presa pelo senhor feudal. Temos que lembrar que esse era o Japão feudal, então existem muitos suzeranos, e um dos suzeranos é o que definiu a prisão da irmã do Takezo. Ele vai lá procurar libertá-la, né, procurar levá-la consigo, e então o monge Takuan o encontra novamente e novamente o domina, dessa vez apenas com palavras, né? O monge Takuan tem um domínio muito forte sobre Takezo. O monge Takuan é amigo pessoal do suzerano, né? Companheiro da cerimônia do chá, que é também algo muito importante que a gente não consegue imaginar, né? Que é da cultura do Japão daquela época, né? Que se estende até hoje, né? Essa cultura do chá é muito forte e é considerado uma arte. Nessa arte, o monge Takuan é um virtuose e ele consegue convencer o suzerano desse local, né, a deixar o Takezo preso no castelo, em uma torre, né, uma torre sem luz do sol, e é uma torre que serviu como masmorra para vários seus antecedentes, dos seus antepassados, que é interessante também no romance quando ele se dá conta disso. Eu vou ler um texto em relação a esse momento em que o monge Takuan leva o Takezo para essa torre. Leia tudo o que lhe for possível. Disse que certo renomado monge chinês encerrava-se periodicamente na enorme biblioteca e lia milhares de livros, e a cada vez que de lá saía, diz a lenda, aos poucos seus olhos espirituais se abriam. Quanto a você, encerrado neste escuro recinto, considere-se dentro do ventre materno, preparando-se para o nascimento. Aos olhos da carne, este recinto nada mais é que um escuro quarto selado. No entanto, olhe com atenção e medite. A sala está repleta de luz, luz que todos os tipos de sábios da China e do Japão ofereceram à civilização.
Tanto poderá viver enclausurado num escuro quarto selado, ou passar os dias numa sala cheia de luz. A escolha é sua e cabe ao seu espírito decidir. Isso é um momento decisivo na vida do Takezo, quando ele sai daqui 970 dias depois, como a própria Otsu contou, né, ela que fica esperando por ele numa ponte até que ele saia desse castelo. Ele sai renovado, né, diferente, ele sai decidido a dar um valor à sua vida, a dar um propósito à sua vida. E aqui é um ponto interessante, né? O monge Takuan está sempre dizendo que existem dois caminhos, o caminho da guerra e o das letras, mas que os dois, na verdade, são um único caminho. Né? Isso é muito diferente do que a gente imagina no Ocidente. No Ocidente parece que você se dedicar à guerra impede que você se dedique a outras artes, né? Inclusive as artes mais delicadas. Enquanto que o Takezo, que quando sai desse castelo, recebe do senhor, dentro do suzerano, um novo nome, o nome Musashi, né, que é uma reorganização dos ideogramas do nome Takezo. E ele sai então com esse novo nome, né, de Miyamoto Musashi, dado por esse suzerano, e totalmente renovado ele sai com uma nova missão, que é a missão de se tornar um homem cada vez melhor. E a gente vai ver ao longo da narrativa que ele vai percebendo que todas as artes têm um valor, né, que todos os grandes artistas têm os mesmos princípios que você pode identificar em um grande samurai, um grande espadachim. Por exemplo, ele vai encontrar um artesão do barro, né, e vai ficar surpreso com a sua habilidade. Inclusive, vai ter muitos momentos memoráveis nessa obra, não vou poder falar todos para vocês. São acontecimentos muito interessantes, principalmente para quem se interessa por artes marciais. Né? Eu sempre gostei muito de artes marciais, apesar de não ter praticado nenhuma. Mas eu adoro esse universo das artes marciais, eu gosto muito de assistir, né, MMA e de ler sobre esse universo. E tem um senhor muito interessante nesse livro, que é o Sekishusai Muneyoshi, né? E ele manda uma flor para os membros de uma academia famosa, a Academia Yoshioka, que o Musashi vai desafiar mais para frente no romance. E essa flor, o líder da academia não reconhece nela nada de muito diferente. Mas o Musashi, quando a vê, percebe no corte dela algo espantoso, né? Ele fica analisando o corte no caule da flor e percebendo que isso poderia vir de um grande mestre espadachim. Né? E ele fica tentando encontrar esse mestre. E todos os personagens estão muito intricados, a gente tem que lembrar que isso também é um romance, né? Então o Eiji Yoshikawa vai tornar situações romanescas, apesar de ter um fundo histórico, logicamente. E, por exemplo, Otsu, né, a ex-noiva de Matahashi e apaixonada por Musashi, né, que consegue soltá-lo por um tempo e que o segue, fica procurando por ele, né, depois que ele vai embora, deixando-a na ponte, que eles tinham combinado de se encontrar. Ela estava na casa, né, como hóspede desse senhor, enquanto que o Musashi tinha encontrado Jutaro, filho do Aoki, aquele mesmo samurai, né, que entrou em desgraça também por tentar assediar Otsu, né, e ser denunciada por Takuan. Jutaro é um menino de 10 anos que foi abandonado pelo pai, né, o Aoki, que se tornou um monge peregrino. E esse menino então trabalha nas proximidades de uma estalagem, de uma hospedaria em que Musashi fica. E eles vão procurando esse senhor, né, vai ter uma cena impagável do Jutaro, né, ele vai mexer com um cachorro de estimação do senhor. E então o cachorro morde ele, principalmente no rosto. Né? E ser ferido no rosto para um samurai era a pior vergonha. Né? Então ele volta lá com o Musashi. E enquanto que Musashi tenta encontrar esse senhor, o Jutaro procura o cachorro, né? E o mata a pancadas. Né? E ele diz que se vingou, né, da afronta que ele sofreu. Só que isso vai gerar um conflito com a guarda, né? com os senhores que estavam lá no castelo. Então o Musashi acaba indo embora juntamente com o Jutaro, mas os dois se separam quando o Jutaro reencontra Otsu. Né? O Musashi então vai embora sem conseguir falar com esse senhor. E Jutaro passa a peregrinar com Otsu. E então o Musashi vai atrás de outra academia famosa, a Academia Yoshioka, e ele marca um duelo com essa academia, né, com o chefe dela. E esse duelo vai acontecer já no segundo volume. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre esse duelo
e falar sobre essa questão dos elementos do budismo e qual a ligação deles com esse romance. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, voltem aqui no próximo. E não se esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. A gente se vê no próximo Quixotá do seu programa de literatura.